Então, nos últimos anos, especialmente nos últimos meses, eu tenho ouvido muita gente falar assim: nossa, mas você tá excluindo um amigo seu do Facebook só porque ele apoia Bolsonaro? Nossa, você tá excluindo a pessoa só porque ela falou que vai votar no Bolsonaro? Então eu decidi fazer esse vídeo para explicar o porquê que apoiar o Bolsonaro, votar no Bolsonaro, é um motivo tão forte para não querer essas pessoas por perto. Eu queria muito ter decorado o que eu escrevi, mas eu escrevi muito, então eu vou ler mesmo, tá? Já que tá bem difícil para algumas pessoas entenderem, vou me prestar ao papel um tanto ridículo de explicar o óbvio. Hoje vou explicar o porquê eu não faço nenhuma questão de ter no meu círculo de amigos pessoas que apoiam ou votam no Bolsonaro. Ah, porque você não aceita opiniões diferentes, reclama de preconceito, mas é preconceituosa com seguidor de Bolsonaro? Não. E eu vou explicar o porquê. Primeiro, pessoas, entendam que opinião é preferir sorvete de chocolate enquanto eu gosto mais do de flocos. Isso é puramente opinião. Preconceito e estatísticas não são opiniões, são fatos. Apoiar Bolsonaro não é opinião, é falta de empatia, falta de caráter ou burrice mesmo. O que afinal significa apoiar, votar em Bolsonaro? Caso você ainda não tenha entendido, esse texto é para explicar para você o que você está apoiando, elegendo. Inicialmente é necessário explicar que ao votar em um candidato, você não está apenas votando em algumas ideias dele. Quando um candidato é eleito, não é só parte dele que assume o poder, é ele inteiro. Pois se ele for eleito, ele não executará apenas as ideias com as quais você concorda, e sim todas elas. Todo o pacote. No mínimo, ele vai tentar executar tudo o que prega e acredita. E o Bolsonaro? No que ele acredita? O que ele prega em seus discursos? Vamos a algumas afirmações do mito. Mulher deve ganhar salário menor porque engravida. Bolsonaro ainda justificou a frase, dizendo: quando ela voltar da licença maternidade, vai ter mais um mês de férias, ou seja, trabalhou 5 meses em um ano. Nessa frase podemos ver que nem fazer conta ele sabe, pois na verdade, se ela tiver direito a férias, ela terá trabalhado 7 meses no ano e terá passado 5 meses em casa. Nesse tempo, ela não estará vagabundando como ele deve pensar. Ela estará aprendendo a ser mãe, amamentando, cuidando do filho recém-nascido e dormindo, com sorte, umas 4 horas por noite. B. Existe aí uma possibilidade forte de, por exemplo, ele querer acabar com a licença maternidade, ou com a remuneração da licença, ou legalizar um salário menor para as mulheres, pelo menos as mulheres em idade fértil. E você, mulher, que apoia o Bolsonaro, já pensou no que isso significa? Já pensou nas consequências que isso pode ter? O que você vai fazer quando tiver o seu filho? Já pensou que isso pode afetar não só você, mas todas as mulheres em idade fértil do país? 2. Não vou combater nem discriminar, mas se eu vi 2 homens se beijando na rua, vou bater. Afirmação de Jair Bolsonaro após caçoar de Fernando Henrique Cardoso sobre este segurar uma bandeira com as cores do arco-íris. Eu acho que todo mundo já sabe, ou pelo menos deveria saber, que o Brasil é o país que mais mata homossexuais e transexuais no mundo. Já pensou o efeito que causa um homofóbico ouvir uma afirmação como essa de alguém com tanta visibilidade? Mas eu sou contra homossexuais. 1. Isso não é opinião, é preconceito. 2. E só porque você é contra, eles merecem apanhar e até serem mortos? Olha, eu também sou contra gente preconceituosa. Eu tô batendo em você? Eu tô matando você? Não. Eu tô só fazendo um vídeo pra postar nas redes sociais. Me parece bem mais razoável. 3. Eu não corro esse risco. Meus filhos foram muito bem educados. Bolsonaro para Preta Gil sobre o que faria se seus filhos se relacionassem com uma mulher negra ou com homossexuais. Bom, se isso não é racismo, eu não sei nem o que é. Quer dizer então que pessoas bem educadas não se envolvem com negros ou homossexuais? Olha, se você concorda com isso, você também é racista e homofóbico.
Afinal, deveria saber que cor da pele e orientação sexual afetiva não tem absolutamente nada a ver com educação. Se você não concorda, não deveria apoiar alguém desse nível. Não é possível que uma pessoa que não seja racista nem homofóbica não sinta o mínimo de dor ao ouvir alguém falar uma coisa dessas. Bom, isso tudo sem falar da opinião dele sobre ditadura. 4. O erro da ditadura foi torturar e não matar. Jair Bolsonaro em discussão com manifestantes. Quem não se importa ou concorda com isso, no mínimo, não estudou história, né? A ditadura, caso você não saiba, prendeu, torturou e matou pessoas que ousaram simplesmente expor o que pensavam. A ditadura foi o nosso próprio holocausto. Não é como falam por aí que era tudo vagabundo. Se você pensa assim, mais uma vez eu digo, se informe, use o Google, pesquise, entenda o que foi a ditadura militar. Homens, mulheres e até crianças foram torturadas e mortas. Sabe Marielle Franco? Que você pode não entender o motivo de tanta comoção porque acha que foi só mais uma morte? Então, isso que aconteceu com ela é o que a ditadura fazia. Você pode querer não acreditar, você pode negar, mas ela foi executada por denunciar a violência da intervenção militar. Era isso que faziam todos os dias na ditadura, com centenas, milhares de pessoas. E aí eu pergunto, é isso que você quer viver? É isso que você quer que esse país volte a viver? Ver pessoas serem mortas todos os dias simplesmente por denunciar criminosos poderosos? E antes que venham dizer, mas isso é manipulação da mídia, dos esquerdistas, do PT, da tia da pamonha, eu digo, procure as entrevistas. Procure as frases, os vídeos estão aí para quem quiser ver. É só usar o Google. Eu mesma já postei vários deles. O que você, que pensa em votar nele, precisa parar para refletir é o que significa, no que tange a direitos sociais, eleger um candidato com esse tipo de postura. Você precisa pensar, amigo, em todos os direitos que a sociedade lutou durante tantas décadas, séculos para conquistar. Precisa pensar que o que você acha ou acredita que é certo para você, ninguém tá te impedindo de viver isso. Mas se você eleger esse cara, pode significar a imposição dos seus pensamentos e crenças a toda uma sociedade. Por exemplo, os homossexuais agora podem casar. Se você não concorda, é simples, não case com alguém do mesmo sexo que você. Agora, se um cara desse for eleito, pode significar a perda desse direito. E em que isso te afeta? Provavelmente em nada. E só por isso você acha que tem o direito de não estar nem aí? Bom, se a sua linha de raciocínio é não me afeta, eles que se fodam. Então, amigo, é por isso que eu não quero você por perto. Apoiar, votar num cara desse, reflete a sua capacidade de empatia, a sua capacidade de se colocar no lugar do outro ou não, de se importar com o que machuca os outros ou não. Não adianta, por exemplo, ir à igreja e depois destilar preconceito. Não adianta fazer posts pedindo orações pela guerra na Síria e apoiar um cara que diz que a homossexualidade se corrige na porrada. Você tá, no mínimo, sendo incoerente pra caralho. Se você de alguma forma se identifica com esse discurso de ódio que ele propaga, o que te faz diferente dele? Nada. E é por isso que eu não quero esse tipo de amigo. Eu não quero ser amiga de alguém que tá cagando pras minorias mais oprimidas desse país e do mundo. Se você acha que tudo que eu fiz, tudo que eu falei, tudo que eu escrevi aqui é mimimi, significa que você não pensou em nada do que ouviu. Que é indiferente à dor de todas as minorias que ele oprime. Mas eu quero ter o direito de andar armado. Eu não vou nem dizer o quanto a liberação das armas é escrota, porque o texto já tá longo demais. Vou apenas fazer uma pergunta. Você acha mesmo que um direito que você quer ter vale todos os direitos alheios que ele pode vir a ceifar? Se você ainda acha que vale a pena eleger um cara desses por qualquer aspecto da personalidade e das ideias dele, apesar do discurso de ódio, é porque você não se importa. E se você não se importa, eu tenho o direito de não te querer por perto.